Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel, sou franqueado lá de Goiânia, da Caricanecas Goiânia, e hoje eu tô aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha história como franqueado, minha história de vida e sobre tudo que tem a ver com a Caricanecas também. Então acho que a gente vai bater um papo legal. Eu sou lá de Goiânia mesmo, né? Na verdade eu nasci no interior de Goiânia, numa cidade que chama Senador Canedo, mas é bem próximo, é tipo bem do lado mesmo. E desde pequeno eu sempre fui muito apaixonado por escrita, sempre gostei muito de escrever. Com 8 anos eu ganhei meio que um concurso de redação na escola e aí foi só aumentando, comecei escrevendo. Então eu decidi me formar em jornalismo, né? Decidi estudar jornalismo e trabalhei um pouquinho, mas assim que eu terminei, eu falei, cara, não é isso, preciso ir para outro ramo, não é isso que eu quero. E aí eu já tinha um pezinho assim no empreendedorismo, que eu gostava muito dessa área corporativa, dessa área empresarial, e depois de 6 meses eu falei, cara, eu vou fazer outro curso, vou fazer administração. E aí eu comecei a fazer ADM, tô no último ano agora do curso e tô totalmente apaixonado. E como eu entrei como franqueado, tem tudo a ver com a minha área, então eu tô curtindo bastante fazer o que eu tô fazendo. Quando eu me formei no jornalismo, eu falei assim, cara, beleza, eu curto muito essa parada da comunicação e eu sou muito comunicativo, na verdade, inclusive eu até uso isso lá no nosso Instagram. Mas eu falei, cara, não é exatamente isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, sabe? Então assim, eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma outra coisa. E aí eu comecei a pesquisar sobre outras áreas, sobre outros cursos, coisas que eu já sabia que eu gostava também, além do jornalismo, da comunicação. E aí eu acabei me encontrando dentro da administração, mas me encontrando assim, eu comecei super no escuro, eu não sabia se era realmente aquilo, não tinha nem noção. Então quando eu estava no terceiro período de administração, eu recebi a proposta do Dinho, da Caricanecas, e eu olhei, sabe quando você olha para um negócio e fala assim, ah, que legal, tá, mas assim, nem dei muita moral, falei assim, ah, que massa isso aqui, tá, beleza. E aí eu vim pra São Paulo com um amigo meu, a gente fez uma viagem de 2 semanas, e aí eu falei, cara, essa viagem me transformou, assim, fez um negócio com a minha cabeça, tipo um brainstorming, e aí quando eu voltei pra Goiânia, eu falei, vou olhar direitinho, né, vou estudar isso mais a fundo, comecei a viabilizar tudo direitinho, tal. Eu falei, cara, agora vai dar certo. E aí eu resolvi abrir. E no começo foi bem desafiador, principalmente porque eu nunca tinha vendido uma balinha na minha vida. Eu nunca me imaginei vendendo nada. Eu sempre achei que eu não tinha nascido pra vender. Pensei, cara, não vai rolar isso aqui, não vai rolar, mas eu quis me desafiar. Falei, cara, eu gostei da ideia, eu me apaixonei pela ideia no começo, desde o começo. E aí a gente começou com muitas inseguranças, com muito medo. Eu lembro direitinho, assim, quando eu comecei, o Dinho falou, o plano de ataque e tal. Eu falei assim, cara, mas como assim? Eu vou chegar assim, do nada na gráfica e falar assim, porque, né, vendendo aquele peixe todo, e eu não tinha noção daquilo. Até que eu finalmente entendesse o que era Caricanecas e como ela é grande em sua essência, na sua ideia. E a partir daí que as coisas foram desenvolvendo, às vezes sem nem eu perceber, o negócio foi crescendo. Eu falei assim, que massa, cara. Então, é isso aí. Aí cada vez mais a gente vem respirando Caricanecas, né? Que eu acho que é o que a gente ama fazer, então tem sido bem legal. É até engraçado, porque quando eu comecei a Caricanecas, o meu objetivo era ocupar a minha parte da manhã. Porque eu trabalhava na parte da tarde, à noite eu tinha faculdade de administração. E eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra ocupar a parte da manhã. Pobre mortal, achando que eu ia trabalhar só de manhã, né? Hoje a gente começa assim, 9 e vai até sei lá que horas da noite. Então o meu objetivo inicial foi realmente ocupar uma parte do meu tempo fazendo alguma coisa que eu gostasse, que eu visse que é legal, seria interessante, que eu curtisse fazer mesmo, né? Eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, realmente é outra história, fica totalmente diferente. Então meu começo foi esse, assim, eu surgi pra ocupar uma parte do meu tempo e fazendo alguma coisa que eu gostasse, que eu visse sentido naquilo que eu estava fazendo. Então, eu me apaixonei perdidamente pela Caricanecas no primeiro momento. Então eu recebi a proposta, falei assim, cara, vou dar uma olhada nisso e tal, e comprei a ideia, porque eu achei uma coisa totalmente divertida. E eu sempre fui um cara muito criativo, muito divertido. Então eu falei, cara, isso aqui tem tudo a ver comigo. E assim, uma coisa que me fez decidir também foi que eu olhei pra Caricaneca e falei, cara, eu compraria uma dessa. Porque eu achei, cara, muito massa. Então assim, se é um produto que eu gosto, vai ser muito mais fácil eu trabalhar com ele. Então assim, eu sempre curti muito, sempre me apaixonei pela ideia. Já era apaixonado desde o começo. Então eu falei, cara, tem tudo a ver comigo isso aqui. E assim, o que a gente faz, a arte que a gente vende, né? Transformando vidas, levando emoções pra todas as pessoas, isso aí com certeza contou bastante aí no processo. Então foi desde o início, foi paixão à primeira vista. Então essa aqui foi a primeira caneca de todas que a gente produziu. Dá pra ver inclusive alguns erros, né? Tipo assim, aqui embaixo tá branco, aqui eu cortei minha cabeça, mas é porque realmente foi a primeira, né? E a gente fez, eu coloquei com fundo de vôlei, porque eu jogo vôlei desde os 9 anos de idade, então eu sempre curti muito. E aí eu coloquei um fundo a ver com isso. No começo foi bastante difícil entender sobre sublimação mesmo. Assim como qualquer atividade que a gente começa, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Entender como que funciona, a logística da prensa, da impressora. Então assim, foi bastante
difícil entender direito realmente como funcionava todo o processo, né? Entender sobre sublimação. A gente precisou estudar bastante, o Dinho ajudou bastante no começo, a Mari passou por vários percalços aí comigo, me ajudando, me mandando áudio, vídeo, aquela coisa toda. Então no começo a gente teve uma certa dificuldade, assim como qualquer atividade que a gente, né, realmente tá iniciando. E foi descobrindo técnicas e descobrindo macetes mesmo da sublimação, né, coisas assim, a ver dentro da nossa área mesmo. Então a gente foi se aperfeiçoando e foi melhorando a cada dia. No começo foi tudo uma aventura, né? Então assim, a gente precisou entender sobre financeiro, sobre marketing, sobre relacionamento com o cliente. Eu nunca tinha trabalhado com atendimento ao cliente. Então foi uma novidade pra mim, tudo foi uma novidade, né? Os outros trabalhos que eu havia realizado antes não tinha nada a ver com a Caricanecas, assim, com o que eu precisava fazer enquanto empreendedor. Então foi um pouco difícil entender quem era meu público-alvo no começo, né? Apesar de que, como eu estava vendendo uma coisa divertida, uma coisa que levava alegria para as pessoas, pra mim, pelo menos, foi muito mais fácil. Porque a comunicação era uma comunicação leve, que eu precisava ter, era uma comunicação espontânea, divertida. Então isso acabou facilitando bastante o processo, porque eu tenho esse perfil, né? Então assim, eu sempre sou assim com os meus amigos, sou divertido, sou brincalhão com todo mundo. Então assim, eu só levei isso, ajustei isso pra empresa. Claro, de uma forma certa, de uma forma séria, correta, mas nessa pegada leve, nessa pegada divertida, né? Então foi bastante legal. Esse começo foi desafiador. Eu acho que todo desafio tem essa capacidade de trabalhar várias potências, várias habilidades que a gente tem, né? Mas que no final, com certeza, vale bastante a pena. Vários momentos me fizeram perceber que realmente o negócio estava dando certo. Primeiro, assim, as análises financeiras, obviamente, que a gente vem fazendo, né, e vem percebendo tudo. E situações como, por exemplo, o pedido do Banco do Brasil, que foi um pedido que me marcou bastante, porque eu sempre tive vontade de fazer uma empresa grande. Tipo, a gente já fez Itaú, Bradesco, se eu não me engano, Banco do Brasil. E o pedido do Banco do Brasil foi um pedido que me marcou bastante, porque ela entrou em contato comigo e, assim, a gente fez uma arte muito legal, né, com o fundo do Banco do Brasil, tudo bonito. E as caricaturas ficaram perfeitas, como sempre. Então, eles gostaram bastante. Foi um pedido que me marcou bastante, porque é uma empresa grande, conhecida, e eles entraram em contato com a gente nem precisou fazer nada. Eles entraram, então, assim, eles conhecem a Caricanecas, né? Então, eu acho muito importante esse trabalho que a gente vem fazendo de posicionamento de marca, que a Caricanecas vem fazendo e que vem resultando isso. Hoje, tem muito cliente que já chega até a gente já sabendo o que a gente faz. Eu acho que isso é muito importante. Significa que a nossa marca tá ficando muito bem posicionada, né? Pedidos relativamente maiores, tipo casamento, empresas que a gente andou fazendo bastante, né? Começaram a me fazer perceber que as coisas estavam dando certo quando a gente começou a conseguir fazer compras maiores de fornecedores, né? Que antes a gente não conseguia. Hoje a gente já consegue fazer compras maiores, sem desfalcar nada. Então, assim, essas coisas que na verdade são coisas que são planejadas, que a gente é tudo totalmente organizado, mas que a gente consegue perceber que antes a gente não consegue fazer e hoje a gente consegue de uma forma mais robusta, né? Eu escuto muitas histórias assim, né? De conhecidos, falando pro outro, você conhece a Caricanecas? Do Gabriel? Então isso é muito legal, né? Pra gente é incrível, porque a gente se sente muito reconhecido. O empreendedor, ele precisa ser um polvo, então ele tem vários tentáculos que precisam abranger todas as áreas possíveis dentro do seu negócio. Então a gente precisa de um pouquinho de finanças, a gente precisa de um pouquinho de produção, a gente precisa entender com quem a gente está conversando, com quem a gente está dialogando, né? E focar nessa pessoa, nesse público-alvo. A gente precisa entender de networking, contato com fornecedores, tudo isso é muito importante, planejamento, para que a gente consiga chegar nos nossos resultados obtidos, né? Lá na Caricanecas Goiânia, a gente com certeza, se eu puder destacar assim uma das partes, né, que eu diria que seriam algumas das mais fortes, dos pontos fortes que a gente tem, com certeza é o atendimento. É algo que a gente foca muito em oferecer um atendimento massa para o cliente. Então seria o que eu diria assim, se eu fosse dar um conselho para os outros franqueados, seria invista no seu atendimento. Se o cliente chega até você com essa frase, a gente recebe às vezes essa frase, né? Bom dia, tudo bem? Gostaria de saber como funciona o seu trabalho. O cliente que ele chega dessa forma, ele está totalmente aberto a conhecer o que você faz. Então, se você passa paixão nesse momento, é muito importante. Da forma como a gente fala, tudo que a gente transmite para o cliente, ele consegue entender, ele capta da mesma forma. Então, se a gente passa com alegria, ele vai receber com alegria. Se a gente passa com, tá dando 18 horas, a gente precisa encerrar, ele vai captar dessa forma também. O atendimento é o primordial, assim, na minha opinião, na opinião da Caricanecas Goiânia, é um dos aspectos primordiais para que a gente consiga, de fato, efetuar a venda, firmar esse cliente, que com certeza vai voltar depois, né? A Caricanecas sempre teve esse posicionamento divertido nas redes sociais, a forma de se comunicar com o público dela. Desde o começo, a gente teve um suporte em relação a isso, né? A Mari me ajudou bastante no começo.
né? Então, assim, foram momentos em que eu tava... E era, assim, assuntos diversos. Era assunto de caneca que tava queimando até coisas mais voltadas pro marketing mesmo, que eu fazia dentro da empresa. Às vezes eu ia bolar uma promoção e falava com ela. Então, no começo foi bastante legal. A gente precisou de muita ajuda, eu precisei de muita ajuda. No começo foi primordial esse contato. A gente recebeu uma instrução muito legal a respeito dessa comunicação, como a gente precisaria se comunicar. A Caricaneca sempre se posicionou dessa forma, como a gente deveria se comunicar com o nosso cliente, e é o que a gente vem tentando fazer, né? E assim, a cada dia a gente vem tentando aprimorar mais. O objetivo é sempre esse. O sucesso, ele não é uma coisa objetiva. O que é sucesso para mim, às vezes, pode não ser sucesso para você, né? Então, isso tudo depende da realidade de cada franqueado, de cada pessoa, né? A gente tem que entender que nós não somos só empreendedores, nós somos pessoas e isso tudo vai junto. O que eu posso deixar de mensagem, eu acredito que seria organização. Nem que ela seja a mínima para que você consiga trabalhar de uma forma correta. Você precisa ser organizado em relação aos clientes, em relação à sua produção. Se você precisar, busque ajuda. Mas, principalmente, o foco, a mensagem que eu posso deixar realmente é em relação ao atendimento. Seja muito claro em relação ao que você trabalha. Passe para o seu cliente exatamente o que ele precisa saber. Então, se você trabalha com a entrega grátis, você deixa isso bem claro. Se você cobra entrega de forma X, deixe isso claro para o cliente. O cliente precisa entender e, mais importante, o cliente precisa entender a alma da Caricanecas. Isso é muito importante. Ele precisa entender que a gente está distribuindo sorrisos por meio dos nossos desenhos, das nossas produções que são feitas à mão. A gente não está vendendo caneca. Caneca qualquer um vende. A gente está vendendo emoções. Vendendo não, a gente está entregando emoções. A gente está entregando uma forma de alegria, de alegrar a pessoa que recebe a nossa caneca. O nosso produto é um produto totalmente diferenciado e o cliente precisa ter muita noção disso. Isso é muito importante. Semana passada entrou em contato com a gente uma cliente querendo fazer uma caneca de show, só que era sem caricatura, né? Então era uma caneca com foto e tudo mais que nós havíamos feito para ela há uns meses atrás. E assim, quando o cliente vem até a gente, eu já vou jogando pra caricatura. Eu nem passo, nem falo assim, nem dou essa opção. Eu já chego na caricatura, né? Fui explicando o trabalho, como assim, explicando como que funcionava e fui percebendo que ela não sabia o que era o rolê da caricatura. Porque a gente explica, né? A caricatura, nossa caricatura é do estilo cartoon, Disney Pixar, aquela coisa. O cliente não sabia, ela simplesmente não sabia como que funcionava. Eu fui mostrar para ela, e aí que é a parte que eu havia mencionado antes. Você precisa apresentar para o seu cliente o que a gente faz. Então eu fui mostrar, nossa caneca é assim e tal, e fui mostrando exemplos, mostrei vídeos. Lá no estoque mesmo, né? Eu coloquei uma plaquinha da Caricanecas que a gente tem lá e coloquei a caneca, fui mostrando pra ela, nossa caneca é assim, piriri poró, vidro jateado, e fui mostrando pra ela. Ela, nossa, eu nem tinha noção disso de caricatura, eu nem sabia disso. Então, muitas vezes o cliente, ele nem sabe o que a gente tá fazendo e não é culpa dele, né? Então, o nosso objetivo, o que a gente tem que fazer é mostrar pra ele. E aí eu reverti a venda, que era pra ser uma caneca sem caricatura, pra uma caneca com caricatura, e ela fechou o pedido. Então, assim, é até interessante essa história, porque realmente tem cliente que às vezes eles não entendem o que a gente faz. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar pra ele, pra esse cliente, o que é que a gente faz, com o que a gente trabalha e da melhor forma possível. Aí que entra o atendimento bem feito. Nesses 2 anos de Caricanecas, muitas coisas mudaram, principalmente profissionalmente. É lógico que o nosso trabalho, ele precisa ser um trabalho que nos torna pessoas melhores, isso é fato. Mas profissionalmente, me fez crescer bastante em relação à experiência, de saber planejar, de saber organizar, de saber controlar, de saber atender, de saber produzir. Então isso tudo me cresceu assim, me fez crescer de uma forma astronômica. Com certeza, né? Precisei fazer alguns ajustes. Eu tinha um outro trabalho, na verdade eu tenho ainda, né? Mas eu precisei cortar. Teve um dia que, inclusive, eu tava nesse outro trabalho e aí minha pressão subiu, foi lá pra, sei lá, tipo 15 por não sei quanto, eu fui parar no hospital e o cardiologista falou assim, meu amigo, você pode dar uma reduzida aí. E aí foi até legal essa história, porque foi aí que eu entendi, um dos outros momentos que eu entendi que realmente o negócio tava dando certo. Na Caricanecas eu falei, não, realmente eu preciso dar uma prioridade maior. Hoje é praticamente, eu respiro Caricanecas. Hoje eu praticamente não faço quase, e assim, realmente, assim, a parte profissional é praticamente Caricanecas, né? Seria tipo 95%, digamos assim, porque é o que a gente pensa. Quando a gente coloca amor, quando a gente coloca vontade, quando a gente gosta daquilo que a gente tá fazendo, não tem como, não dá certo. Então a gente realmente tem que ir atrás daquilo, porque realmente faz uma diferença enorme. Muita coisa mudou do início pra cá, né? Assim, em relação à empresa, a gente já consegue fazer coisas maiores do que a gente conseguia fazer. Em relação a mim, financeiramente, realmente mudou muita coisa, né? Hoje eu já consigo ter mais uma renda melhor,
né, em relação à minha vida financeira de 2 anos pra cá. Então, já consigo fazer coisas maiores, planos maiores, viagens, essas coisas todas a gente já consegue fazer. Então, já teve meses, por exemplo, meses de datas comemorativas, né? Inclusive, nesse ano da pandemia foi um ano que a gente cresceu bastante por diversos motivos. Mas já aconteceu assim, de mês, por exemplo, de Natal, a gente chegar a fazer R$9.000, por exemplo, devido aos pedidos de empresa, casamento, que aí junta tudo, né? Pedidos de Natal, que tem muitas coisas, né? Tem muitos pedidos. Então, já aconteceu, por exemplo, de a gente alcançar esse valor. Então, assim, é bastante bom pra gente ver esse crescimento da empresa, como vem crescendo tudo, né? E como a gente vem aproveitando das oportunidades, né, que a gente vem tendo para poder alcançar cada vez mais o sucesso. Vou contar 2 histórias para vocês de clientes que marcaram bastante a Caricanecas Goiânia em relação à emoção que a gente transmitiu quando a gente entregou essas canecas, né? Um cliente nosso iria presentear uma amiga, né, e mandou fazer uma caricatura dele com a amiga e mais uma outra pessoa. E a arte foi uma arte totalmente diferente, porque ele pediu para fazer uma coisa bem bonita. E aí ele pediu para colocar um acróstico, né, que é justamente aquele jogo de palavras que você coloca um nome assim, aí cada letra se refere a uma qualidade, né, alguma coisa em relação à pessoa, e ele mandou fazer ele fez uma poesia muito bonita, a gente colocou isso na arte da caneca e a caneca ficou perfeita, ficou linda. E aí a gente entregou a caneca para ele, né, e há uns tempos atrás, acho que foi semana passada, eu fui perguntar para ele como que tinha sido a experiência de entregar a caneca, ele estava super empolgado com a entrega dessa caneca, e aí ele veio me contar que, na verdade, por causa da caneca e pelos eventos que aconteceram com essa entrega, né, com o carinho que ele transmitiu para a pessoa aniversariante, quando ele entregou essa caneca para ele, eles começaram a namorar. E eu fiquei super feliz com essa história. Deu a entender que foi por causa da caneca que começou esse carinho, que ela recebeu isso como um presente de uma forma muito carinhosa, e eles começaram um relacionamento por conta disso. E assim, a gente ficou encantado com essa história, porque realmente, né, foi algo que a gente fez que mudou a vida deles totalmente. Então a gente ficou muito feliz com essa história. E uma outra história, foi no Dia das Mães desse ano, se eu não me engano. A gente fez uma caneca para um cliente que queria presentear a mãe com a caricatura da mãe com a avó que havia falecido 2 dias antes do Dia das Mães. E aí a gente produziu a caneca e na hora que a gente foi fechar a arte final com ele, eu perguntei o que ele gostaria de colocar no fundo da caneca e ele pediu para colocar aquela música do Gustavo Mioto, Impressionando os Anjos, que é uma música que fala de uma pessoa que já partiu, é uma música linda, e ele pediu para colocar umas nuvens no fundo, a caneca ficou perfeita, fiquei super emocionado produzindo essa caneca, e aí a gente entregou, ele ficou super feliz, disse que a mãe dele chorou horrores quando recebeu a caneca, e assim, nossa, isso pra gente teve um peso enorme. Então essas histórias, elas sempre nos motivam cada vez mais, né, a entender o peso do nosso trabalho, como isso é importante. Então quando a gente recebe esses feedbacks, é uma coisa incrível, assim, a gente sempre fica muito emocionado, super honrado com esse trabalho que a gente faz. A Caricanecas pra mim hoje é meu norte, é o que vem me norteando. Que vem me mostrando para onde eu preciso ir, como eu preciso fazer, da melhor forma que eu posso fazer, que vem me ajudando a crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. É a minha renda, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu acredito que eu faço bem, é o que eu vendo para os meus clientes que eu faço bem e que eu recebo feedbacks que eu faço bem. Então isso é muito importante. Acredite no meu sonho, eu quero que você acredite no seu também, isso é muito importante. Acredite no trabalho que a gente faz, que a gente vende emoções, que a gente vende alegria para as outras pessoas, né? Com certeza a Caricanecas vai ser grande para todo mundo que pensar dessa forma, assim como tem sido pra gente. Então, galera, foi isso que eu tenho para compartilhar um pouquinho com vocês. E se você curtiu, dá um like e deixa um comentário aqui embaixo também de alguma coisa legal que aconteceu com vocês. Com certeza a gente vai adorar saber. Valeu!